Boa tarde, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de História, professor César Robério, aqui do Estúdio 1, do canal Educação, direto para toda a galáxia. Boa tarde especial para a Livramento, nossa intérprete de Libras. Boa tarde para a Janaína, nossa diretora de imagem. Boa tarde especial para todos, né, para a professora Marlene, tá? Para o Vital Santos, que é lá de Betânia. Você conhece o Jack? O Jack também é de Betânia, viu, Vital? Vital Santos, Andressa Silva. Ok, pessoal? Então vamos lá. Feitos os cumprimentos, né, iniciais. A Regiane Santos, boa tarde bem animado, bem motivado, porque sem animação não tem aprendizagem, né? Ok, mestre, o que é que nós vamos fazer hoje? O que é que nós vamos aprender? Porque estudar todo mundo estuda, aprender só aprende aqui mesmo, no canal Educação. Bora logo dizer isso para animar vocês. É brincando, você aprende em todo lugar, depende de você querer, né não? Mas é isso, só para dar aquela motivada na galera aí. Vamos falar hoje sobre as teorias que procuraram legitimar, né, a dominação das nações europeias naquele século XIX, na fase do colonialismo, ou melhor dizendo, neocolonialismo, do imperialismo. Boa tarde para a Andressa Silva, Regiliane, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos ao nosso roteiro da aula de hoje, né? Cadê a Janaína? Não está passando. Enquanto a gente resolve esse probleminha, é o seguinte, hoje é falar sobre as teorias, sobre as hipóteses, falar sobre o pensamento da época, né? Não é isso? Andressa, lá da Unidade Escolar Francisco José Tibúrcio. De onde é a Vanessa? A Andressa, melhor dizendo, ela é de Betânia no Piauí, né? A Regiliane, por sua vez, também de Betânia, né? Reginária Rodrigues, boa tarde. Bom, pessoal, é o seguinte, esse assunto, ele faz parte de um conteúdo maior, que é o imperialismo. Vamos nos localizar? Qual é o século, professor? É o século XIX, 1800 e tanto, tá legal? Lembra daquela sequência? A Revolução Industrial, ela surgiu no século XVIII, 1700 e tanto, a partir da Inglaterra, e da Inglaterra ela se expandiu para outras partes do mundo. Cadê? Não sei. Para outras partes do mundo. E então, pessoal, sim, agora, ok, nossa amiga Reginária Rodrigues, deve estar em cima da mesa lá fora, dando um bom dia especial boa tarde, melhor dizendo, para todos vocês. Ok, meus queridos, tá danado, aí, foi só você sair, Janaína, minha querida, de novo. Então, Reginária é de Betânia. Olha, Betânia está em peso. Que legal, eu fico muito feliz com isso, né? Com esse envolvimento, esse engajamento de vocês. Tá certo? Isso é muito bom. Tá? Beleza. Bom, meus queridos, olha aí o roteiro da nossa aula. Obrigado, Janaína. Objeto do conhecimento, transformação do capitalismo na Revolução Industrial. Pois pronto, sai daí não, Janaína. Fica logo marcando as coisas, a gente vai só falar que o objetivo é expor as características da teoria pseudocientíficas, né, do século XIX. Aí não quer nada, né, Janaína? Aí que cochila mesmo. Da teoria prática. Então nós vamos responder as questões ao final. Aí tá bom demais, tá testado, mais do que testado. Obrigado, Janaína. Se eu sou Janaína, não faço nada aqui não. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar, obrigado. Vamos começar. E IPTV, Janaína, quando é que a gente olha? Baixa Grande do Ribeiro, Geminiano, Pajeú. Essa é Duque, não é município não? Pajeú, município, né? Santa Luz, outro município também. Então, todos bem. Não, no YouTube eu já dei boa tarde para todos eles, para os alunos. Regiliane e Reginária. Exatamente, tem que atentar bem para o nome dos nossos queridos alunos. Olha essa gravura, cara. Olha essa imagem. Você está vendo o quê? Você está vendo 5 pessoas representando países. Veja bem, Inglaterra, Alemanha, França, Japão, tá? Eles estão ali retalhando, porque a gravura cortou um pouquinho, mas é tipo uma pizza onde está escrito China. Então, o imperialismo, século XIX, ele se voltou para esses dois continentes, a África e a Ásia, tá bom? A África e a Ásia. E aí você observa
você observa que atrás deles, dos europeus, dos líderes das nações europeias, vemos um chinês. Ele tá bastante preocupado, né, com as mãos erguidas. Se tivesse um balãozinho, né, pare com isso, né, ou seja, é a terra dele, né, do nosso amigo chinês, né, que está sendo dividida, retalhada pelas nações europeias. Boa tarde para Clarice Silva Carvalho, seja bem-vinda, minha amiga. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, vamos lá, vamos para os conceitos. O imperialismo ou neocolonialismo, ele ocorre no século XIX, como eu já falei. Então, assim, você vai estudar qualquer assunto de história, esse ou qualquer outro, fica ligado. Primeiro te localiza no tempo. Quando foi? Foi ao século. Está aqui, século XIX, 1800 e tanto. Aí depois você indaga. Em que local? Em que parte do planeta Terra? Aqui vamos focar em 2 continentes, África e Ásia. Tá legal? Tá combinado? Boa tarde também para a Roselma Moraes. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vindos todos. E aí, meus queridos, nós estamos diante de 2 conceitos, imperialismo e neocolonialismo, tá? Imperialismo dá a ideia de domínio, de extensão territorial, de um poder que se sobrepõe a um povo, por exemplo, o poder econômico, o poder militar, o poder político, o poder cultural, poder religioso, tá certo? Esses são poderes, tá? Neocolonialismo, aqui é para que nós façamos uma distinção, pessoal, né, em relação ao colonialismo do século XVI, XVII, que foi o período, por exemplo, que o Brasil se encaixou, vamos dizer assim, na história da Europa, né? A partir da chegada dos portugueses. Ali é 1500, 1600, né? Ali é colonialismo, tá legal? Pacto colonial. Ao chegarmos no século XIX, que é esse que nós estamos comentando agora, vamos chamar de neocolonialismo, né? Por quê? Porque é uma nova conjuntura, são novos interesses. Por exemplo, no colonialismo, não tem relação com industrialização. Agora aqui tem. Fica ligado nessa parada que aqui vai ter. Professor César, explica melhor esse negócio, não está assim meio nebuloso. Vamos lá. O imperialismo, o neocolonialismo era o domínio, a conquista, a exploração política e econômica das nações industrializadas europeias. Quem? Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Holanda. Sobre quem, professor? Sobre 2 continentes, a África e a Ásia. Então tá aí. Quem é que dominava? Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda. E os dominados? Quem eram os dominados? Os povos africanos e asiáticos. Século XIX. Professor, o que aconteceu no século XX? Essas colônias se tornam independentes. Motivo para uma outra aula. Só fazendo aqui um spoiler, né, para que você já imagine o que vai acontecer. Porque há pouco eu disse que o século anterior, século XVIII, foi o século da Revolução Industrial. Exatamente. O que nós estamos estudando hoje, século XIX, é o século do imperialismo, né, da dominação da África e da Ásia. E no século XX, vamos acompanhar a questão do movimento de independência dessas colônias, tanto na África como na Ásia. Boa tarde também, muito, muito especial para a nossa amiga Silvaneide Souza. Beleza, Silvaneide Souza, que é de Betânia, né? Betânia, de parabéns. De parabéns. Terra do meu amigo Jack Souza, que esteve acompanhando a aula de manhã, o Jack, que também é de Betânia. Vocês devem conhecer o Jack, né? Deve conhecer ele por aí. Tá legal? Então, meus queridos, vamos pegar o verbo. Aí tem o substantivo. Vamos pegar o verbo. Então, dominar, conquistar e explorar eram as ações, né, que as nações europeias faziam na África e na Ásia no século XIX. Tá legal? Qual nação, professor? Nação industrializada. E o que esses caras querem? É isso que a gente vai ver ao longo dessa aula. Olha o mapa. Falou de imperialismo, você lembra logo de extensão territorial, não é verdade? Quando a gente fala do Império Romano, você lembra da extensão do Império Romano, na Idade Antiga, né? Você fala do Império Persa, você lembra da extensão do Império Persa. Já na Idade Moderna, você tem o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo, né? Esses impérios todos se fragmentaram, tá legal? Eles se fragmentaram, tá? Então, pessoal, o termo imperialismo, ele sugere uma era de impérios, né? De impérios. Aliás, quando alguém pedir para você, fale sobre, dê o conceito de império,
É interessante você responder, viu, Silvaneide? Viu, Roselma? Viu, Clarice? Tá? É interessante responder com outra pergunta. Aí depende. Quem é meu aluno já sabe que eu martelo nessa história desse depende. Por quê? Porque quando você responde com um depende, aí depende, você já prepara a tua mente, tá legal? Para as possibilidades, meu irmão, minha irmã. Porque você não tem uma resposta simples, direta, não. Imagine, considere que a história é complexa, né? Ela envolve vários fatores, tá legal? Então, alguém pede para você falar sobre imperialismo, sobre império. Você quer que eu fale sobre o quê? O império da antiguidade? O império da idade moderna? Tem que demarcar, né? Um corte cronológico, que a gente chama, tá? Na aula de hoje, vamos falar sobre o imperialismo do século XIX, 1800 e tanto, tá? Que está implícito que uma política expansionista das principais nações europeias. Então, assim, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, no século XIX, a Inglaterra não se contentou somente com o território da Inglaterra, né? A Alemanha, os alemães, melhor dizendo, né? Vou reformular a frase, é assim, os ingleses não se conformaram somente com o espaço da Inglaterra, que eles já tinham, né? Os alemães não se conformavam somente com os espaços que a Alemanha tinha na Europa, né? Os belgas, da mesma forma, os italianos, os portugueses, espanhóis, tá? Então, essa galera vai partir para outras partes do mundo, tá? Você está vendo aí um mapa do mundo com as áreas de domínio da Inglaterra. E o que é que esses caras querem, professor? Olha, se fosse em relação ao colonialismo, 1500, 1600, tá? 1700, a resposta seria outra, sabia? Porque, por exemplo, no caso de portugueses e espanhóis, houve, assim, um interesse da parte deles no sentido de fazer a catequese, né? No sentido de converter índios à religião católica, né? Naquela época havia a questão da expansão das religiões reformadas, né? De Martinho Lutero, de Calvino. Agora não. Essa galera aqui, meu querido, são nações industrializadas. Não é querendo dizer que também não teve catequese, conversão, sobretudo de algumas religiões reformadas, né, protestantes. Mas o que a Alemanha queria, a Inglaterra, a França, a Bélgica, era isso aqui, ó, no século XIX, mercado consumidor. Por quê? Porque chegou o momento, viu, Roselma, Silvaneide, Clarice, dá para baixar só um pouquinho, Janaína, para me ver o nome dos outros, que aí quando vai postando, aí acaba a gente não vê. Isso. Comentar aqui o nome da galera toda, o Vital, a Andressa, a Regiliane, a Clarice, a Reginária, a Roselma e Silvaneide. Obrigado, Janaína. Então, viu, galera? Mercado consumidor. Lembra que eu falei há pouco que no século XVIII foi o século da Revolução Industrial. Beleza, bacana. Quando chega no XIX, vai acontecer o quê? A Inglaterra está produzindo tanto, que os ingleses não conseguem consumir o que eles fabricam. Vão ter que ir atrás de mercados consumidores. Do mesmo jeito, vai acontecer com quem, meu povo? Né? Vai acontecer com os alemães, com os italianos. Podemos voltar para outra tela, né, Janaína? Com os outros alemães, com os outros europeus, melhor dizendo, vão procurar mercado consumidor, tanto na África como na Ásia. Outro objeto de cobiça dos europeus na África e na Ásia. Mão de obra barata, meu irmão. Olha, determinado serviço, os europeus, ingleses, alemães e tal, eles não faziam para receber o mesmo valor que um africano, que um asiático fazia. Está entendendo? Então, assim, mão de obra barata. Lógico, quanto menor o valor do salário que os industriais europeus pagarem, aumenta o lucro deles, não é não, galera? Isso é uma matemática simples, qualquer criança sabe fazer. Se você aumenta o valor do salário, diminui o valor do lucro, né, dos industriais. É só isso, professor, que eles queriam na África e na Ásia, no século XIX? Mercado consumidor, mão de obra barata? Não, matérias-primas. As indústrias precisam de matérias-primas para poder elas produzirem os produtos industrializados, não é verdade? Mas chega um momento que na Europa as matérias-primas estão rareando, elas estão esgotando. E eles olham para o mapa, baita de um continente, hein? A África, um baita de um continente, hein? A Ásia. Eles pensam, rapaz, nós temos que ir para lá. Nós temos que invadir essa terra. Por quê? Lá tem matéria-prima,
Lá tem mercado consumidor para comprar nosso produto. Lá tem mão de obra barata para fabricar o nosso produto, a gente pagar um salário, uma michuruca de salário que os nossos cidadãos não querem nem acordo, né, para trabalhar e ganhar aquele tanto. Mas um africano aceitava. Então tá aí, grava isso, mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. Galera, fazendo aqui um parênteses, até hoje, as multinacionais, né, eles olham para o mapa do mundo e aí eles querem também encontrar países que possam ser excelentes mercados consumidores para eles, onde eles possam também, essas multinacionais, obterem mão de obra barata, matérias-primas, mas tem mais coisa também, né, gente? Por exemplo, o caso da infraestrutura. Uma indústria não vai para um país que não tenha produção de energia elétrica, né, infraestrutura, né, rodovias, ferrovias, entendeu? Geração de energia elétrica, tudo isso é fundamental, a infraestrutura. É isso também que eles querem, que eles precisam. Ok? Em frente, a industrialização, pessoal, a industrialização gerou uma forte concorrência entre as nações europeias, que elas passaram a disputar territórios. Só uma pausazinha, Janaína, Baixa Grande do Ribeiro, aqui no IPTV, está falando um pouco, falando em relação à questão da imagem, está cortando, não estão entendendo. Você teria como ver uma forma de corrigir isso aí, né? E confirmar se os outros municípios também estão tendo esse tipo de situação, as outras escolas que também acessam pelo IPTV, né? Dando sequência aqui, enquanto a nossa amiga Janaína ela está procurando resolver. A industrialização, galera, ela gerou uma forte concorrência entre as nações, que passaram a disputar territórios e estabelecer as suas fronteiras. De que maneira? Ou com o exército, ou então com diplomacia. Então, veja bem, quando as nações europeias começaram a desembarcar na África e na Ásia, chega um momento que eles vão bater de frente uns com os outros. E aí, meus queridos, era preciso encontrar soluções, né? Soluções para esses problemas, para que não houvesse uma guerra. Infelizmente, como você bem sabe, a guerra ela foi inevitável. É a Primeira Guerra Mundial, não vamos chegar lá. E agora está sem áudio, né? Mas me diga uma coisa, é só na Baixa Grande do Ribeiro, outros IPTVs também estão tendo com esse problema de imagem e de áudio? Por favor, dê um feedback aí para nós. Meus queridos, primeiro entravam em ação os diplomatas, né? Quem eram? Os embaixadores, os diplomatas, né? Eles iam tentar negociar. O diplomata da Inglaterra, com o diplomata da Alemanha, com o diplomata da França, de uma forma, digamos assim, bastante profissional, de uma forma bastante prudente, pautada no bom senso, no diálogo, né? Só que quando essa conversa não chegava a um denominador comum, os diplomatas se retiravam e entrava em cena quem? Os generais, os militares. Ora, se o diálogo não deu certo, então vamos para a bala do canhão, né? Para a metralhadora, entendeu? Era isso que acontecia, né? Ainda hoje acontece, aliás. Ainda hoje acontece. E depois, quando começa a guerra, né, os embaixadores ainda ficam tentando, né, contribuir em algum momento que é possível, né, ainda retornar ao momento de paz. E às vezes consegue, às vezes não. Então, pessoal, esse processo acentuou o caráter nacionalista dos países europeus. De que maneira que caráter nacionalista? É o seguinte, você está na Europa, vamos supor, você é alemão, e você sabe que o seu país, a Alemanha, está em disputa por um território na África, né, com a Inglaterra, estão disputando, Alemanha e Inglaterra. Ora, mas você vai ficar do lado de quem? Obviamente da Alemanha, vai torcer pela Alemanha, vai desejar que a Alemanha vença essa parada, você vai vibrar por isso. Então, isso acaba contribuindo para a consolidação de um sentimento nacionalista, né, nos países europeus. Por quê? Porque não tem uma situação de rivalidade, não está uma situação de disputa entre as nações. Isso é que nem uma Copa do Mundo. Lógico, Copa do Mundo não tem morte, né? Não tem.
não você vai às vias de fato. Mas, vocês estão entendendo a analogia, né, que eu procurei fazer. De repente, você tem informação que o seu país está num conflito com outra nação, em outra parte do mundo, e assim, opa, eu quero saber, que pé está? Né? Avançou o quê? Você vai acompanhando, né? Isso é natural. Então, meus queridos, aquele processo de busca de mercados consumidores, de busca de matérias-primas, né, na África e na Ásia, acabou resultando em momento de tensão. Em momento de tensão. A disputa lá na África, mas as nações eram na Europa, e disse, não, peraí, não vai ficar assim, né, vamos procurar encontrar soluções. Ok? A industrialização, pessoal, acabava exigindo o quê? A industrialização acabava exigindo a integração econômica, é inevitável. Você sabe por quê? É porque, a princípio, nós vamos ter o capitalismo industrial, né? No capitalismo industrial, o que acontece? As indústrias, elas vão se expandindo, elas têm dinheiro para montar, né, seus empreendimentos, contratar operários, comprar máquinas, mas vai chegar um momento em que eles vão precisar se expandir. E pode ser que não tenham recursos. É nesse contexto que surge uma nova classe empresarial, que é o quê? Que é o setor do capital financeiro, representado pelos bancos. Tá? Veja bem, o capital gerado pela indústria, toda a riqueza do processo de produção, desde maquinários até produto para o consumo, precisava de crédito e de sustentação financeira. Como é que é isso? O cara, ele é inglês, montou uma indústria na África. Tudo bem, lá ele tem matéria-prima barata, lá ele tem mercado consumidor, lá ele tem mão de obra barata. Mas ele observou que houve um aumento da demanda do produto que ele fabrica. Que se ele fabricar mais, ele vai ter para quem vender e vai lucrar mais. Bacaninha, de boa. Ocorre que esse nosso amigo inglês, ele não tem mais dinheiro para investir, para aumentar a fábrica dele, comprar mais máquinas. Ele está vendo, ele visualizou um quadro extremamente favorável para o produto que ele comercializa. Agora, cadê a grana para investir? É nesse contexto, nesta circunstância, que surge o capital financeiro, tá? Olha só, setores do capital financeiro, bancos, ações comercializadas na Bolsa de Valores, passaram a se integrar com o setor das indústrias. Formou-se uma parceria entre o capital industrial e o capital financeiro. Boa tarde, Osmar Clésia. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Então, pessoal, veja só, uma união de interesses em que eles queriam ganhar. Ganhava o industrial e ganhava o banqueiro. Porque o banqueiro, o industrial, vende produto que ele fabrica, né? Agora, o banqueiro vai vender dinheiro. Mas, professor, eu nunca ouvi falar nisso. Dinheiro não só serve para comprar coisa, não. E dinheiro, se vende dinheiro? Vende, meu irmão. Vende, minha irmã. Como é que se vende dinheiro? Ó, você está precisando de R$1.000, você vai ao banco, né? E o banco diz, está aqui o R$1.000. Você pega o dinheiro, já vai sair, o cara segura o dinheiro. Não, mas pera aí, calma. Você daqui a um mês, você vai ter que devolver 1.200. Mas por que você só está me dando só 1.000? Não, esses 200 são juros. Você não tinha uns 1.000. Você precisava do 1.000. Nós temos, vamos lhe emprestar nessas condições. Ou seja, aí o cara aceita, ele está precisando. Então, o que foi que o banco fez? Vendeu o dinheiro. Qual é o lucro dele? Os juros. Os juros, né, o lucro. Então, no século XIX, se espalharam, né, pela África e pela Ásia, tanto os interesses do capital industrial, né, a indústria propriamente dita, e o capital financeiro. A galera que não fabrica nada, mas que trabalha com dinheiro. E tem dinheiro para emprestar, contanto que receba, que dê as... Ah, você assim, professor, se esse cara, ele não tem dinheiro para se expandir, o banco vai dar dinheiro, não vai se arriscar não. Olha, assim, quais são as garantias que o banco trabalha? O banco simplesmente vai exigir que o cara que vai pedir dinheiro emprestado dê algo como garantia. Se não pagar, o banco fica com aquele bem. Por exemplo, o cara, esse nosso amigo inglês, nós citamos há pouco, ele não tinha como expandir. Mas a indústria que ele já tem vale uma grana violenta. Se ele fosse vender, é lógico que ele não quer vender, se ele quer expandir, mas ele pode muito bem dizer, está aqui, a minha indústria como garantia. Se eu não pagar,
vocês do banco podem ficar com a minha indústria. E o banco aceita. Se o cara não pagar, a indústria vai para o banco. Se o cara pagar, o banco cancela aquele contrato, perde a validade, né? Ou perde o efeito. Por quê? Porque ele pagou. Ali era só uma garantia, tá certo? Então, há essa junção de interesses, né? De capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Professor, quem é esse cara? Otto von Bismarck. E qual o país dele? Ele era alemão. Né? O Otto von Bismarck ele vai ter uma posição destacada nesse processo de expansão, você sabe por quê? Porque ele é o primeiro-ministro da Alemanha, ele vai organizar um evento que ficou conhecido como Conferência de Berlim, lá na Alemanha, em Berlim. E que anos, professor? 1884, 1885. Veja bem, final do século XIX. As nações europeias estavam a ponto de se atracarem, né? Ir para um conflito. Né? Por quê? Porque aquela briga por limites, né? Por definição de domínios, tanto no caso aqui, Conferência de Berlim, especificamente na África. Né? Então, o Otto von Bismarck, ele teve essa ideia. Chamou a galera, chamou os outros líderes, ele é o líder da Alemanha. É ele quem manda na Alemanha, é o Bismarck, Otto von Bismarck. Então, convoca representantes da Inglaterra, da França, da Bélgica, Portugal, Espanha. Para quê? Para organizar questões relativas à navegação dos rios Congo e Níger, porque tinha uma briga desgraçada aí. É preciso, então, chegar um bom termo, né? Para que os navios navegassem sem problema. Aqui que foi o principal. Além de organizar a divisão dos territórios na África, conforme os interesses de cada país. Tá? País europeu. Tá? País europeu. Né? Não está se falando aqui nos interesses africanos. Não teve um representante sequer da África na Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884, 1885. Está lembrado daquela charge do início da aula? Representando a China, tipo uma pizza, e as nações europeias, cada um pegando a sua fatia com a faca na mão, e o chinês lá atrás desesperado, coitado. Né? Na África, era só mudar aí, botar a África no lugar de China e um africano por trás deles protestando e reclamando. Porque o objetivo era evitar uma guerra, que vocês sabem que não evitou. Vocês sabem que não evitou a guerra, porque em 1914 pipocou a Primeira Guerra Mundial. Ok? Essa divisão, pessoal, ela caracterizou-se pela arbitrariedade. Como, professor? Pela arbitrariedade, né? Sim, porque não teve a participação exatamente de africanos, não é? Foi arbitrário, foi de cima para baixo. De cima para baixo, da Europa para a África, né? O que aconteceu? Tribos africanas inteiras foram desagregadas com a divisão, enquanto que algumas mesclaram com outras que eram suas rivais históricas. Olha o inferno. Como não tinha nenhum representante da África, lá em Berlim, na Conferência de Berlim, não teve nenhum para dizer, olha, esse território bem aqui que vocês estão definindo para a Inglaterra, tá certo? Com esse limite que vocês estão botando bem aí, não vai dar certo. Vocês estão colocando numa mesma área tribos que são rivais, que vivem se matando há séculos. Ora mais, então, vocês vão estar jogando gasolina no fogo, não é água não. Tá certo? Então, e algumas tribos, elas foi o contrário, foram desagregadas, como está colocado na sua tela. Ficou lá uma tribo rachada, dividida ao meio. Uma parte num território dominado pela Alemanha, outra parte num território dominado pela Inglaterra, vamos supor. Então, essa divisão feita lá na Europa, em Berlim, ela foi arbitrária, pessoal. Ela não levou em consideração a realidade local das tribos africanas, né, que eram rivais, antes mesmo dos europeus chegarem lá. Antes mesmo eles já vinham se matando, né? Conflitos entre eles. Mas aqui uma analogia, caso do Brasil também. Quando os portugueses chegaram, em 1500, encontraram tribos indígenas, né? De nativos, povos originários, melhor dizendo,
que viviam se digladiando de muito tempo, disputando áreas que eram mais férteis para eles estabelecerem coleta, caça, pesca. O que é que os portugueses fizeram? Se aproximaram de uma dessas tribos, de um lado, e armaram essa tribo para lutar contra a outra, porque dividir para dominar. Isso vem valendo desde a época do Império Romano, que era um dos lemas dos romanos, né? Então tá aí, essa divisão que foi feita na Europa não levou em conta a realidade, né, africana, né? Isso acabou alimentando muito conflito. Olha esse mapa, gente. Esse mapa ele é muito interessante. Eu já disse para vocês, não se tem como aprender história sem fazer o uso, né, de bons mapas, né, da cartografia, para que a gente se localize. Veja bem, aqui você tem, nesse mapa, em vermelho, domínio da Inglaterra. Salta aos olhos. Você está vendo aí a imensidão que era o domínio da Inglaterra na África. De azul, França, também salta aos olhos. Esses dois países eram os que tinham mais áreas dominadas na África, né? Inglaterra e a França. Aqui de amarelinho, né? Tipo um bege, é Portugal. Portugal, meu povo, já tinha chegado na África há muito tempo. Portugal e Espanha. Deixa eu grifar logo bem aqui também a Espanha, tá? Por quê? Porque desde o século XVI, XVII, ou seja, 1500, 1600, Portugal e Espanha já vinham navegando. Né? Eles foram pioneiros nesse processo de expansão marítima europeia. Né? Então, eles foram precursores. Pegaram tanto dinheiro, Portugal e Espanha, gastaram com tanta bobagem, com tanto luxo na corte deles, né, com muita fartura. Resultado, com o tempo o império foi desarticulando, as colônias foram se tornando independentes e acabou. É curioso você olhar para a Europa hoje, esses dois países, Portugal e Espanha, que outrora foram duas grandes potências, hoje é tipo assim, os primos pobres, né, na Europa, se comparado com a Alemanha, né, com a Inglaterra, com a França, enfim, mas lógico, se comparado com o Brasil, eles vão estar bem posicionados, né, como país europeu, país desenvolvido, país do primeiro mundo. Bom, Itália de verde mais escuro, Alemanha de um verdezinho mais claro, já chega por último. Por quê? Porque esses dois países, eles só passaram a existir a partir de 1871. É o processo, como um processo de unificação, né? Unificação da Alemanha e unificação da Itália. Não existiam esses dois países até 1871. Eles eram fragmentados, tá? E aí você tem também a Bélgica. A Bélgica é um paísinho pequenininho, tamanho de nada, meu Deus. Mas tinha uma extensão de domínio na África, que era uma coisa fabulosa. Comentado o mapa, vamos para o texto. A partilha da África e da Ásia, realizada pelas potências imperialistas, aconteceu por dois principais objetivos. Quais são? Primeiro, busca por mercado de consumidores. Para quê? Para os produtos industrializados. Até comentamos isso, vai só a nível de reforço. Boa tarde, Manuela Lima, seja bem-vinda. Né? É um prazer tê-la conosco. Qual é o segundo objetivo, Manuela? Exploração de matéria-prima para a produção de mercadoria nas indústrias. Não está colocado aí, mas poderíamos tranquilamente colocar um terceiro, que é o quê? Mercado consumidor. Se bem que mercado consumidor também ia ficar muito limitado, não é, Manuela? Por conta de quê? Os africanos mal remunerados não tinham como consumir, né, numa proporção significativa. Tá legal? A industrialização europeia se acentuou principalmente após as inovações técnicas provenientes da segunda fase da Revolução Industrial. É um fato. Surgimento de quê? Máquinas mais modernas que aumentaram a produção. Né? Aumentar a produção é precisar de quê? Mercado consumidor. Né? Mercado consumidor, como está colocado na sua tela. Né? Professor, como é essa segunda Revolução Industrial? Sim, porque é considerado a primeira Revolução Industrial aquela que aconteceu no século XVIII. Né? Olha, a Manuela também de Betânia. Manuela Betânia está em peso. Né? Betânia está com uma presença importantíssima na nossa aula de hoje. Então, meus queridos, a primeira fase foi século XVIII, a Revolução Industrial. A segunda fase é o século XIX, mas essa indústria já chega criando alguns probleminhas. A agressão do meio ambiente, exploração da mão de obra local, entendeu?
sufocava algumas iniciativas industriais do próprio continente africano. Não tinha como competir, cara, né, com esses outros países mais evoluídos, mais modernos. Tá? Então, olhando assim para o mapa, fica bem bacana, né, para você se localizar. Professor, quem é esse cara? Ah, meu irmão, respeite. Esse aqui é o nosso amigo, historiador inglês, Eric Hobsbawm. Depois de terminada a aula, dá uma olhadinha, faz uma pesquisa sobre a obra, né, do Hobsbawm. É uma obra muito interessante. O Hobsbawm, ele fez um cálculo. Ele estipulou, pessoal, o quanto de território, né, algumas das potências imperialistas conquistaram. Vamos começar pela Inglaterra. A Inglaterra aumentou seu território em 10 milhões de quilômetros quadrados. A França aumentou seu território em 9 milhões de quilômetros quadrados. Rapaz, não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. Você imaginar um país, seja ele qual for, que tenha aumentado seu território em 10 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Isso dá mais que um Brasil, né? Que é 8 milhões, né? Acho que é. Nosso amigo Adriano na geografia tá mais, ele tem essa informação com exatidão. Mas vamos lá. Inglaterra aumentou 10 milhões. A França aumentou 9 milhões. A Alemanha, lembra que eu falei há pouco que a Alemanha entrou na festa por último, porque só veio se unificar em 1871, e há muito tempo que a França, a Inglaterra, Portugal e a Espanha estavam lá paradas. A Alemanha aumentou o seu território em 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Aí você diz assim, professor, aumentou como? Meu irmão, quando eles chegavam e desembarcavam na África, ao estabelecer domínio naquele território, passava a ser considerado o território da sua metrópole, né? Do país dominante. Entendeu? Então, a Alemanha chega por último na festa e não fica nada satisfeita. Por quê? Porque não tinha mais quase nada para eles. Vocês estão vendo? Olha na sua tela, cara. Olha na sua tela. Enquanto a Inglaterra aumentou 10 milhões de quilômetros quadrados, a França, 9 milhões. A Alemanha, somente 2,5 milhões. Aí você diz assim, professor, é muito. Eu também acho. Mas, 1 milhão de quilômetros quadrados era uma coisa extraordinária, agora tu imagina 2,5 milhões. É um acréscimo enorme, significativo. Ocorre que quando a Alemanha observava a extensão territorial que os ingleses e os franceses dilataram o seu território, aí os alemães ficavam possessos. Não pode ficar assim não. Vamos ter que resolver isso aí. Aí é aquela velha história. Primeiro manda os embaixadores, os diplomatas, essa galera não conseguindo, quem vem depois são os militares, né? A Bélgica e a Itália aumentaram, ficaria melhor, seu território em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Então era assim uma coisa fabulosa, uma coisa que acabou impactando. Nós estamos falando aqui de século XIX, né? Nossa amiga Kaline Souza. Kaline é aluna lá do Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho, primeiro ano B. São 2 primeiros anos lá, Kaline, na sua escola, ou são 3, não sei, Luiz Ubiraci de Carvalho. É interessante, até para ter assim, uma ideia de como é que está o engajamento dos jovens nas atividades educacionais, sobretudo na época depois pós-pandemia, né? Mixael, não sei se é pronunciar assim, Mixael Souza Rodrigues, do primeiro ano A, lá em Luiz Coelho, né? Isaías Coelho, melhor dizendo, né? O nome da escola é Luiz Ubiraci de Carvalho. Beleza, voltando para cá, dadas as boas-vindas, né? Vamos seguindo em frente. O Hobsbawm, ele fez esse cálculo e ele chegou a essa conclusão. Pode ser que tenha um pouco para mais, um pouco para menos, mas de qualquer maneira, impacta qualquer um de nós você saber como é que está essa desigualdade, como é que está esse poderio, né, da Inglaterra, da França, da Alemanha, que se consolida através exatamente dessa dominação, né? Bom, se por um lado as nações europeias aumentaram seus domínios, por outro lado alguém vai perder. O domínio da África e da Ásia, né, pelos países industrializados,
teve duas principais formas. Quais são? A dominação política e econômica, de forma direta, quando os próprios europeus governavam, e a dominação política e econômica indireta. Aqui as elites nativas passam a governar. Essa fotografia que vocês estão vendo é de um rei africano, né, que estabeleceu essa parceria, vamos chamar assim, com os europeus. Agora, o interessante, pessoal, é que um africano devia ficar muito confuso, né? Quando visse uma criatura dessa no trono, né? Quando viu uma criatura dessa no trono, por quê? Porque vejam que os africanos deviam ficar confusos. Porque aquele cara que está lá é um deles que eu digo assim, é um africano. Só que um é rei, outro não é súdito, né? Mas, diferente se tivesse colocado um alemão, né, um inglês, para governar em um país na África, como chegaram a fazer também, né? Então, pessoal, a dominação dos europeus em relação aos africanos, nós podemos ver aqui que de duas uma. Ou era a dominação política e econômica direta, quando os próprios europeus governavam, ou então de uma forma indireta, né, que é quando as elites nativas passaram a governar, né? Então, uma situação covarde, né, desse rapaz, desse rei de uma tribo africana, que ao invés de ficar ao lado do seu povo, foi contra ele, né, contra o povo. Bom, a pergunta que não quer calar. Se você diz, professor César, que esses países aumentaram muito seu território, como aumentou a Inglaterra, a França, né, a Alemanha, a Bélgica, sim, aumentaram. Bom, dito isso, vamos tentar explicar. E a África sendo tão grande, né? E o povo europeu sendo tão pequeno, né? Tão diminuto. A pergunta que não quer calar é exatamente essa. Como potências imperialistas legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a exploração de dois continentes inteiros? É uma pergunta muito provocativa, né? Porque quando você fala em legitimar, pessoal, quando você fala em legitimar, é tornar algo legítimo, tornar algo natural, para que ninguém questionasse. Não, é desse jeito mesmo e pronto, acabou. Entendeu? Então, mas legitimar o quê, professor? Legitimar o domínio, a conquista e a submissão, né? O domínio, a conquista e a submissão. Porque vejam vocês que eles não chegaram logo atirando, não. Primeiro numa forma de tentar estabelecer uma aproximação, né, um domínio que acabava acontecendo na África e na Ásia. Vocês estão vendo aí essa balança representando o quê? Poucas pessoas ficam num prato da balança, mas são pessoas ricas, né? E na outra balança, né, no outro prato da balança, melhor dizendo, vamos encontrar aí o povo, né, a plebe rude. Então, eles são poucos, né, os empresários, aqueles que decidem sobre tudo, né, mas ele tem um peso, aí seria o peso econômico e tal. Porque, na verdade, levando em conta somente as pessoas, era essa imagem que ia aparecer, né? Essa imagem que ia aparecer. Vamos em frente. Vamos escutar esse cara, George Orwell. Ele é escritor, jornalista britânico. Ele diz o seguinte: no sistema capitalista, para que a Inglaterra possa viver em relativo conforto, 100, mas não é só 1, nem 2, nem 10, nem 1000, não. 100 milhões de indianos têm que viver à beira da inanição. Inanição, você sabe o que é, né? Um alimento que não, um organismo que não se alimenta bem, né, ele acaba sendo vitimado pela inanição, e para recuperar dá um certo trabalho. Bom, um estado de coisas perverso, mas você consente com tudo isso, cada vez que entra num táxi ou come morangos com creme. O que é que ele quer dizer, George Orwell?
Nós podemos até trazer um paralelo para os dias atuais, por que não? Podemos sim. Então, veja bem, algumas pessoas pode até ser que não concordem, né, com alguns posicionamentos, com algumas falas, com algumas posturas. Porém, por conta da tal conveniência, muitas pessoas se calam, né? E ao se calar, eles entendem, eles difundem que são apoios, que o cara estaria apoiando, mas não podia falar, porque não pode perder o emprego, não sei o quê, entendeu? Então, voltando aqui para o século XIX, o que ele está dizendo? Ah, meu irmão, você é contra 100 milhões de indianos viver mal para que você viva bem? Aí ele dava esse tapa na cara, assim, olha, você, todo dia, ou quase todo dia, se manifesta, né? Se manifesta em relação a algo que lhe deixa você indignado. Mas, no entanto, você está contribuindo com essa criatura. Sabia como? Ao se calar, ao ser conivente, né? Então, assim, e tem que ter um nível de consciência muito evoluído para você chegar a essa conclusão. Olha, eu não vou entrar nesse táxi de um carro que é fabricado lá no Oriente ou na África, com funcionários sendo mal remunerados e tal. Bom, como é que eles resolvem essa parada? Né? E o George Orwell é o seguinte, você pode até ser contra, mas você, ao se calar, você ajuda. E é verdade. Não é? E é verdade. Então, assim, os ingleses ficaram impactados com essa frase do George Orwell. Né? Por quê? Porque, as pessoas, via de regra, como é que as pessoas faziam? Ah, não é comigo não. Não, falou, mas não falou com não sei com quem. Entendeu? Então, há necessidade de se manifestar. Depois pode até fazer um trabalho interdisciplinar, história com outras disciplinas, abordar aspectos que possam se conectar. Eu acho que fica assim muito interessante. Porque tudo tem uma lógica, né, gente? Tudo tem uma lógica. Qual era, professor, a principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia? Né? Foi o quê? Foi a utilização ideológica de teorias raciais europeias, proveniente do século XIX. Então, nesse período, vão surgir também as divergências, né, em relação a essa exploração das nações europeias. Porém, os europeus desenvolveram um método que acaba desenvolvendo uma ideologia, né, melhor dizendo, que acaba legitimando, vamos dizer assim, vou até colocar entre aspas, legitimando a dominação europeia. Tá? Era isso que estava acontecendo, principalmente no século XIX. O que ele está falando aí, pessoal, é que existiram doutrinas, né, ideologias que defendiam a forma como as nações europeias estavam fazendo na África, né, na Ásia, defendiam, de boa. Ah, está certo mesmo. Ah, as multinacionais estão poluindo os rios. Não tem nada não. Isso aí não vai matar esses peixes tudo de uma vez não. Ah, a empresa tal, multinacional, chegou aqui, está pagando um salário bem baixo. Ora, aí o cara vai procurar, tem uns que vão até procurar justificar. Olha, cuidado, pior é o desemprego, hein? Tem muita gente desempregada. O que é isso? Quando eu coloco esse argumento do desemprego, eu estou procurando, né, de certa forma, travar, obstaculizar a opinião do outro, né? Porque comparado, voltando agora para o século XIX, essas teses, elas procuram defender o indefensável. Vamos entender logo assim. Porque os caras eram treinados para chegar para um africano ou para um asiático e convencê-lo, né, de que, de fato, foi dessa forma, né, tudo teve início, tudo teve origem. Tá? Quais são as teorias que mais destacaram? Foi o evolucionismo social e o darwinismo social. Ah, professor, já ouvi falar desse cara, Darwin. Nós estudamos na aula de biologia. Exatamente. É esse cara aí, Charles Darwin.
britânico, né? Ele fez viagens pelo mundo todo, e observando os animais, ele ia anotando tudo. Ele publicou um livro e defendeu uma tese. Qual é a tese? A tese, né, da seleção natural das espécies. De que as pessoas, elas naturalmente, umas serão eliminadas porque não vão conseguir se adaptar às mudanças do meio. E outras irão sobreviver, aquelas que melhor se adaptarem. O que foi que os caras fizeram? Rapaz, pegaram as ideias do Charles Darwin e levaram para o rumo da sociedade. Olha aí, um dos discursos ideológicos que legitimariam o processo de domínio e exploração dos europeus sobre os asiáticos e africanos seria o evolucionismo social. Aqui vem um problema, aqui vem um perigo, se não vejamos. Classificava a sociedade em 3 etapas evolutivas. E que etapas são essas? Vejam bem. Primeiro seria, da forma como está colocado aí, não é, a lógica era essa daqui, ó. De bárbara passava para primitiva, né? Iria fazer tipo uma sequência aí, né? Uma sequência. Um povo, uma sociedade de bárbara passava para primitiva e de primitiva para civilizada, tá? Agora, vejam bem, quem era que era considerado primitivo? Os primitivos. Primitivo vem primeiro, né? E bárbaro já vem por último, bárbaro é mais agressivo, né? Então, para os europeus, a cultura europeia era a civilizada, era mais evoluída, né? Os europeus, eles elaboraram essa tese, mas colocando eles mesmos no topo, né, da pirâmide aí, são civilizados. E os chineses? Chineses, vamos dizer que é um estado primitivo, não é um povo civilizado, mas também não se considera bárbaros. Os africanos, ele era considerado bárbaro, é o que está colocado nessa tela aqui, tá bom? Os europeus consideravam-se integrantes da terceira etapa, eles não são nem bestas, elaboraram a ideologia e se autoproclamaram, né, os civilizados da história. Então, mas os europeus, eles se consideravam dessa terceira etapa, né, da civilizada, enquanto isso, eles consideram os outros num estado ou primitivo, ou então no estado bárbaro, tá bom? Primitivo, ou então no estado bárbaro. E assim era nesse esqueminha aqui. Os europeus eram civilizados, os asiáticos eram primitivos e os africanos eram os bárbaros da história. Dessa maneira, procuravam justificar a exploração, legitimar a exploração das riquezas desse continente. Meus queridos, vamos fazer agora um brevíssimo intervalo e logo mais retornaremos dando sequência ao nosso estudo sobre as teorias pseudocientíficas do século XIX que procuravam justificar a dominação dos europeus em relação aos africanos. Tá legal? Guardando vocês.